nós desenvolvemos alguns critérios, algumas réguas, alguns instrumentos de medição de inteligência. Alguns se tornaram muito famosos. Quem nunca ouviu falar do famoso teste de QI? De uns tempos para cá, o quociente emocional entrou nessa discussão e na ordem do dia e ficou bem popular, e as pessoas medindo esse quociente emocional no famoso QI e a sua relação com a intelectualidade, com a inteligência. Mas quando a gente pensa em inteligência, é necessário defini-la. E quando se pensa nessa definição, uma eu gosto, que é a capacidade de resolver problemas. Mas a gente vive num mundo tão cheio de problemas e os problemas estão nos rodeando por dentro e por fora que se faz fundamentalmente necessário desenvolver a capacidade de se livrar desses problemas ou não ter tantos problemas para resolver. Quando a gente olha para a fonte, aquele que criou o cérebro e que é o autor padrão de um comportamento perfeito, Deus em sua palavra, como que ele define? A Bíblia vai usar muito, mas muito mais a palavra sabedoria do que inteligência. Sabedoria e inteligência é a mesma coisa? Uma é superior à outra? Como que elas se relacionam na nossa vida, no dia a dia, neste mundo tão complexo que precisa tanto de sabedoria? Não sai daí. Vamos falar bastante sobre isso aqui no Fé para Hoje. A Bíblia define sabedoria como um dom. Isso é muito importante para compreendermos todo o resto. A sabedoria, ela está em total oposição à estultícia, à imprudência. Ela não é definida assim como um processo mental, cerebral, cognitivo que umas pessoas têm e outras não, como se fosse simplesmente genético ou fora da decisão daquele que a tem. Explico melhor. Ser sábio na Bíblia é uma escolha. Quando a gente fala dessa diferença da inteligência para a sabedoria, isso coloca uma radical oposição e nos coloca numa localização muito boa para pensar sobre isso. As nossas definições de inteligência passam por genética, passam por cultura, passam por critérios que não são totalmente exclusivos da pessoa inteligente, embora a gente entenda hoje que inteligência se desenvolve. Mas o texto bíblico, quando fala de sabedoria tendo uma fonte externa ao homem e entregue para este homem. Eu vou me concentrar com alguns textos bíblicos e principalmente no texto de Tiago. Tiago, ele é uma carta peculiar na Bíblia, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas vamos fazer um caminho sobre isso, chegando de Gênesis até Tiago e passando por alguns textos que a Bíblia fala sobre sabedoria. Quando a gente pensa em sabedoria, ela está diretamente relacionada à capacidade de fazer escolhas e discernir, entender claramente sobre essas escolhas. Nós vemos essa razão para a decisão desde o começo. Deus deu ao ser humano uma escolha assim que o criou. E a gente pode entender isso pelo princípio do amor. Aquele que não ama, diz o texto de 1 João 4,8, não conhece a Deus porque Deus é amor. Quando pensamos em amor, devemos pensar em liberdade e liberdade para escolher. Todas as pessoas que amam, amam porque escolhem amar. Todas as pessoas que te amam foram conquistadas. O amor é uma escolha, portanto o amor cresce no ambiente de liberdade. Deus é amor e cria seres que amam, portanto a liberdade é um princípio do seu governo. Deus criou o homem e a mulher, o primeiro par, a representação da humanidade ali no início da criação, livres, e a escolha está logo de cara, bem no começo de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, nem tocareis nele. O texto de Gênesis está dizendo que eles eram livres. A árvore era proibida, mas não havia nenhuma cerca elétrica, não havia soldados armados, não havia nada que impedisse Adão e Eva de se aproximar da árvore. Portanto, ela era proibida e a obediência era uma escolha livre. Há uma necessidade de discernir. Quando nós olhamos para Gênesis 3, há um diálogo entre Eva e a serpente. Portanto, a serpente colocou diante de Eva uma argumentação e Eva teve que discernir. Ali a gente já compreende uma coisa muito importante sobre sabedoria. Eva e seu esposo tinham uma mente
perfeita, uma capacidade cerebral perfeita, e nessa perfeição a gente não consegue nem alcançar, mas compreende que o raciocínio deles era perfeito, sem estar afetado com as coisas que nos afetam hoje. E eles ali fizeram uma escolha livre, e a escolha não foi sábia. Portanto, essa sabedoria não está diretamente condicionada à perfeição do funcionamento cerebral, mas à conexão à palavra de Deus. E a gente vai caminhar para isso. E nós vamos chegar na conclusão de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso não é uma dedução. Isso não é o resultado de uma pesquisa. Deus define a sabedoria assim. Olhando para o que aconteceu lá em Gênesis e pensando nessa definição de Provérbios como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, vamos parar um pouquinho e entender como isso funciona. Primeiro, entendendo o que é temor. O texto usado, a palavra usada no Novo Testamento e muito frequentemente usada no Novo Testamento para temor é phobos. Fácil de traduzir, né? Fobia, medo mesmo. É comum dizer que não é medo, mas a palavra que está lá é medo, medo. A grande pergunta é medo de quê? Os medos comuns humanos são medos de estar perto. Tenho medo de um animal, tenho medo de escorpião, se tem medo de cobras, a gente tem medo de leões, a gente tem medo de cães agressivos. E é medo de estar perto do perigo. Quando a Bíblia fala do temor do Senhor, não é o medo de estar perto, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, mas é o medo de estar longe. É o medo de viver sem Ele, de colocar a própria sabedoria, a própria inteligência, os próprios critérios e o próprio rumo sobre a perfeição de Deus. Medo de viver longe de Deus. Temor é uma consciência da diferença que existe entre Deus e nós, e essa diferença é em tudo. A diferença que existe entre a força e o poder dele e o nosso. Mesmo que a gente não saiba exatamente o tamanho desse poder, porque é um poder infinito, temos consciência de que é diferente do nosso. A gente tem consciência de que Ele é a fonte de santidade. Deus é santo e santificador. Deus é perfeito nos seus pensamentos, Ele conhece tudo e pode alcançar todos os lugares. A onipresença de Deus gera temor. Temor, portanto, é saber que Deus e a gente, Deus e o adorador, não são a mesma pessoa e não têm as mesmas capacidades. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, no sentido que aquele que sabe a diferença de tamanho entre ele e Deus vai temê-lo, e esse temor é o princípio da sabedoria. Ao terminar o texto de Eclesiastes, o sábio Salomão disse: de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus, e vai continuar, e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. A associação bíblica entre temor e sabedoria, ela é imediata e não aparece só nesse texto. Temor gera obediência. Compreendendo o que falamos sobre temor, vamos compreender por que o texto bíblico fala disso. Se Deus é diferente, Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele é o sábio, Ele é a fonte da sabedoria e da perfeição, obedecê-lo, portanto, é decorrente de ter consciência disso. Diz o sábio teme, mas diz o tolo no seu coração, não a Deus. E o texto, ele vai se guiar pelo seu próprio entendimento, colocando-se como Deus. O texto de Romanos, quando Paulo escrevendo sobre o diagrama e a engenharia do pecado no coração, ele diz que inculcando-se por sábios, fizeram-se por tolos, seguindo os seus próprios pensamentos. Ele deduz assim no seu próprio pensamento. A gente pode, então, pensar nessa definição no começo da Bíblia, associando o que aconteceu na decisão de Adão e Eva e as definições de sabedoria, passando pelo que Deus falou nos evangelhos, o que falou a partir das epístolas paulinas e principalmente as definições de sabedoria de Salomão, de que a ideia de quem é Deus, a revelação de Deus e o conhecimento de Deus gera em alguém a submissão à verdade e à palavra de Deus. E essa submissão, ela é o princípio da sabedoria. Nesse sentido, vamos entender também que a falta de sabedoria é guiar-se pelas suas próprias deduções. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, tem uma parábola lá falando sobre a espera da volta de Jesus. E nesta parábola tem 3 servos, a famosa parábola dos talentos. Quando a gente chega no final da parábola, a gente vê que a definição que aquele que escondeu o talento dá é uma definição tola. Primeiro que a parábola está em paralelo com a parábola anterior, que é a parábola das virgens sábias
e as virgens tolas. A sabedoria da Virgem Sábia consiste em ter um preparo e uma fidelidade na sua espera. Ela está colocando-se à disposição da espera e sem pensar em nenhuma outra coisa, ou seja, seu pensamento é puro. Há as virgens tolas que não levaram consigo azeite, ou seja, elas negligenciaram todos os avisos, elas negligenciaram a sublimidade do evento, elas têm um pensamento impuro, ou seja, elas não estão totalmente ali. Elas não estão totalmente entregues àquilo que elas foram fazer. Pois bem, há um paralelo no tipo de servo, porque 2 dos servos da parábola dos talentos, eles dobram o seu talento. Elas estão entregues à sua atividade. Eles se colocam aquilo que eles têm que fazer e vivem a identidade de servo e temem ao seu Senhor. Quando você tem este servo mau, negligente, que enterra o talento, em comparação às virgens loucas, ele tem uma definição do seu Senhor. Ele define o seu Senhor como alguém que ceifa onde não plantou. Sim, e ele colhe onde não semeou. Ele é um Senhor descrito como mau, mas se você olhar toda a definição que ele dá, ele não conhece o seu Senhor, ele não o teme. O seu temor é um medo diferente do temor esperado. Ele fala, temendo, escondi o seu talento. E o questionamento é interessante, né? Porque o seu Senhor fala assim, se você estava com medo, por que não entregou para os banqueiros? É um medo falso, é um medo de estar perto, é um medo gerado pela falta de sabedoria, e a sua falta de sabedoria é decorrente de não compreender o seu Senhor e o que se espera dele. A sabedoria ali se dá na espera, se dá no enquanto ele não vem, se dá na vida que vivemos, do ponto em que ele disse que voltaria até o ponto que ele voltava, conhecendo-o, pensando sobre ele, se dando humildemente a deixar que Deus fale quem ele é, o que ele espera de nós e como nós somos e como devemos nos portar diante disso. Sabedoria está associada a Deus e à sua vontade, mas tem mais coisas. A epístola de Tiago, ela é por muitos considerada uma epístola que dialoga muito com a literatura chamada de literatura de sabedoria sapiencial. Para a gente entender bem o que é isso, a sua Bíblia, ela está organizada por gêneros literários. Os livros não estão na Bíblia conforme eles foram escritos, mas eles foram agrupados segundo o estilo com que eles foram escritos. Então, nós vamos ver ali perto do meio da Bíblia o livro de Jó. Depois ele é seguido de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares. Esse grupo literário é chamado de literatura de sabedoria. Eles têm uma característica: os homens conversam muito entre si sobre Deus. Então há um diálogo sábio da aplicação da vida da palavra de Deus a partir da maneira como os homens metabolizam esse conhecimento de Deus. É por isso que você vai ver no livro de Jó muitos diálogos, muitas perguntas e muitas falas entre os homens e Deus ali. Os salmos são assim, os salmistas fazem muitas perguntas, eles colocam as questões da vida nas segundas-feiras da vida. Então ali a palavra de Deus está de calçadinhos e camiseta, entrando nas oficinas, pegando enxada, lidando com filhos, lidando com grandes questões da Bíblia, porque essa é a ideia de sabedoria. Não há uma sabedoria que se extraia da realidade, mas é a aplicação da vontade de Deus em discernimento para a realidade. Há trechos assim, muitos, quando Deus está fazendo o seu discurso em Jesus Cristo, por exemplo, no Sermão do Monte, há muitas falas proverbiais ali. O livro de Tiago, ele vai passar muito pela literatura sapiencial. Muitas pessoas, conforme disse, consideram o livro mais sapiencial das epístolas. E a gente vai ver nos trechos de Tiago que você percebe assim que aquela estrutura é a mesma do Sermão do Monte ou das falas de Salomão, dos textos de Salomão na sua literatura de sabedoria. E o texto começa dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. E vai seguir dizendo: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora,
A perseverança deve ter alguma ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. De cara, o livro está dizendo para que tipo de pessoa ele está sendo escrito. Conforme eu disse, a sabedoria na Bíblia é prática. Ela não é só um pensar abstrato sobre coisas que vão se separar da realidade. Ele está dizendo para um grupo de pessoas que enfrenta sofrimentos. Como que a sabedoria se aplica em gente que perde filhos, pessoas que enfrentam doenças, pessoas que estão vivendo marginalizadas e fora dos itens básicos? O texto é escrito por um momento em que ser cristão não é uma religião popular. Não, ele é ser marginalizado, é perder direitos civis, é ter uma opressão cultural muito forte, é ser condenado por muitas pessoas, é não poder praticar ou participar economicamente da sociedade onde eles estão vivendo e viver um cristianismo no mundo que estranha tudo isso. Pensa naquele momento, dentro de um Império Romano, você está falando e citando frases para um mundo estranho a essa fé, como Jesus falando, se alguém não comer a minha carne e beber o meu sangue. Pensa o que é para as pessoas que não estão muito dispostas a pensar nessa lógica, ouvir isso. Ou dizer que você faz parte do Império Romano, mas o imperador é um ser humano para você e ele não é um ser divino. Isso coloca para todo o Império Romano essa religiosidade como um enorme risco, porque ela deslegitima o imperador. Ou pensar que você acredita num Deus único e todos os outros deuses simplesmente não existem, são criações humanas e falsidades. É claro que ela vai ser uma religião perseguida e perseguição é muito mais do que uma discriminação cultural. Essa perseguição vai acontecer em todos os aspectos da vida, excluindo cristãos de itens básicos para a sua existência com dignidade. Então nós estamos falando de sofrimento. Hoje nós estamos falando de sofrimento também, vivemos um mundo cheio de suor e sangue, e dor e sofrimento. E aqui esse texto está falando sobre sabedoria em e para pessoas que sofrem. Depois de ter feito essa introdução, ele imediatamente, logo no capítulo 1, vai falar de sabedoria, e esse texto sobre sabedoria é fundamentalmente importante para a gente hoje, num mundo cheio de escolhas, de decisões e de informações. Se, porém, diz o texto, alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e essa lhe será concedida. E ele diz, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Imediatamente ele está dizendo assim, olha, se você está precisando de sabedoria, existe uma fonte para o saber. E aqui é algo muito importante. A sabedoria ela é definida por Tiago como uma fonte externa. Deus concede sabedoria. Deus concede capacidade de ver, discernir e decidir. Deus concede, junto com a sabedoria, um conjunto de coisas que formam a sabedoria. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Portanto, a sabedoria não é uma virtude, um dom sozinho em si. Eu quero sabedoria. Mas ele vai ser a junção de outras coisas que Deus dá. Um sábio é puro, um sábio é amável, um sábio ele é pronto para perdoar, um sábio ele tem da fonte divina o fruto do Espírito. Aqui cabe também desacelerar para pensar na associação entre o fruto do Espírito e sabedoria. Em Gálatas capítulo 5, verso 22, um versículo que a gente tem que ter de cor, porque ele define um resultado ali como fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É bom repetir, porque ele diz fruto no singular, e nesse fruto no singular há um conjunto, amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A soma disso tudo é um fruto vindo do Espírito Santo, são traços comportamentais, a reprodução do caráter, da personalidade e do jeito de Jesus na vida de uma pessoa. Tal como a sabedoria externa ao homem, ela vem e produz um tipo de comportamento sábio. Aqui ele está dizendo, você precisa de sabedoria, peça que Deus vai dar. Portanto, aqui também cabe uma nota. Quando a gente pensa em santidade, a Bíblia vai definir santidade como uma oferta antes de ser uma exigência.
Sim, porque se a fonte é externa ao homem, ela nos é doada e nós somos responsáveis pelo que não temos, não porque não produzimos, mas porque não adquirimos. Ele diz que ela é dada e dada livremente. O texto é pesado, porque ele está dizendo que todos aqueles que não têm sabedoria não têm porque não querem, porque Deus dá a todos que pedem livremente. O temor do Senhor é produzido pelo Senhor, e isso é o princípio da sabedoria. O conhecimento da Torá, da instrução e da regra da vida é dado e transmitido, e o poder da transmissão e da aplicação da vida também vem pelo Senhor. Isso significa que há no homem uma decisão entre ser sábio e não ser sábio. E essa sabedoria, ela vai estar acima do processamento de informações e inteligências em qualquer época, seja a nossa, onde nós vivemos uma chuva de informação, ou seja, nessa época em que a transmissão de conhecimento e informação não se dá como se dá nessa, e a informação é uma coisa muito cara, mas de fato a sabedoria está lá. No capítulo 3, a partir do verso 13, Tiago argumenta com uma pergunta: quem entre vocês é sábio e inteligente? E é interessante essa pergunta aqui, porque a palavra inteligente não é comum na Bíblia. Ela não vai aparecer. Ela aparece aqui junto com sabedoria. Isso nos diz algo muito importante, porque a sabedoria também é definida como o uso da inteligência. Sabe, a gente está vivendo um momento em que é praticamente errado ou imoral não saber. Eu me lembro de poder ter o direito de algum momento, alguém fazer uma pergunta, por exemplo, qual é o avião mais rápido que existe, qual é o animal com maior peso, ou coisas desse tipo de curiosidades da vida, ou outras coisas muito sérias, qual é a dose adequada desse remédio para o determinado peso. E antigamente, para essas perguntas, a gente falava, não sei. Eu tenho filhas e as minhas filhas chegam para mim e fazem alguma pergunta. Se eu responder não sei, a resposta delas é clara e imediata. Não sabe? Pega o seu celular aí e dá uma olhada. Portanto, hoje não saber está associado praticamente a uma indisposição do que simplesmente não ter acesso à informação, porque a informação está aí para muito. Mas nós estamos falando de uso de inteligência não somente para receber informações, mas hoje vivemos na época em que passamos muitas informações e elas estão aí com muita, mas muita abundância, muito acesso. Portanto, é muito importante ter sabedoria para discernir as informações, processar as informações e como lidar com uma vida de 24 horas de informação. A pergunta é, alguém de vocês é sábio e inteligente? Por quê? Existe classificação, existe hierarquização, existe um conflito nas relações entre as pessoas baseados nas informações. E ele vai responder a pergunta que ele mesmo faz. Ele diz assim, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Mais uma vez, ele deixa muito forte, muito claro, que nós vamos perceber a inteligência e a sabedoria a partir de um comportamento. E ele diz, mostre em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. A palavra mansidão aqui, tradução do grego praus, significa a capacidade de aprender, a capacidade de ser domado. Portanto, ele está perguntando qual é a fonte disso e vai continuar falando sobre essa fonte, porque no versículo 14 ele diz assim, se pelo contrário, vocês têm um coração, no seu coração, inveja amargurada, e vai continuar a lista. Inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Pelo contrário, e ele vai colocar 3 definições para ela. Ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. O que ele está dizendo assim, se você está se achando sábio e inteligente, eu vou avaliar sua sabedoria e sua inteligência pelo seu convívio com as pessoas. E no final das contas, ele está dizendo que sabedoria, o local maior onde sabedoria se dá é em relacionamentos. Não há sábios sozinhos, não há sábios que não saibam se relacionar.
Eu repito o que ele está dizendo. Se os relacionamentos não são saudáveis, a sabedoria não está presente. E ele vai dizer que essa sabedoria que gera rivalidade, inveja e amargura, ela tem 3 características. Ela é terrena, portanto ela é baseada em egoísmo. E ela está dizendo que ela é competitiva e sem uma concepção do sagrado, quando ele chama de animal. E ele vai usar uma expressão muito forte, demoníaca. Mas quando ele usa essa expressão demoníaca, ele não está falando de algo assim sobrenatural. O próprio Jesus usou essa expressão quando ele falou com Pedro, quando ele fala, você não cogita, depois de dizer, para trás de mim, Satanás, não cogita, não raciocina, não compreende sobre as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Ou seja, ela é limitada e presa a um egoísmo e a um propósito humanizado, mais do que espiritualizado. Olha o que o texto vai dizer depois, o verso 16. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ele diz que a sabedoria de Deus une as pessoas. E agora ele vai dizer como que é a sabedoria do alto, deixando bem claro que existe, portanto, 2 fontes aqui. Há essa forma de pensar presa e limitada aos princípios egoístas humanos e há uma sabedoria que se dá na construção de relacionamentos. E ele vai dizer que a sabedoria do alto é primeiramente pura, compreenda por pura, ela tem uma intenção só. Pureza é definida por não contaminada, olhar e pensar exclusivamente naquilo que se deve pensar, portanto ela é boa em essência. Depois ela é pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Você percebeu a coisa mais importante da definição de sabedoria da Bíblia? Ele diz assim, e tira de fora um quociente intelectual, uma quantidade de informações, páginas lidas ou capacidade criativa. Ele não está falando sobre o exercício da nossa mente, dos nossos neurônios, mas ele está dizendo de traços de comportamento de uma pessoa boa. E ele vai dizer que essa sabedoria ela é pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, ela é imparcial, ela é perdoadora. Quando essa sabedoria age, os corações se conectam. Sabedoria é um traço de comportamento, produto do Espírito Santo, gerando frutos no coração. Antes de eu me despedir de você, eu quero te convidar a ser sábio. Eu disse que sabedoria tem uma fonte, e essa fonte do saber é uma fonte divina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não negligencie nenhuma chance de ser sábio. Não negligencie nenhuma oportunidade de desenvolver esse temor. E Deus desenvolve sua sabedoria fazendo você conhecê-lo, convivendo com ele e adquirindo no seu comportamento os traços de comportamento dele. Você não é uma pessoa infinitamente poderosa, infinitamente santa ou sábia, mas você pode passar o tempo todo conectado com quem é. Olha, uma das dicas, e bem prática para isso, é você desenvolver o hábito de aprender. Olhe para isso aqui. Revista Esperança Novo Tempo, Eu Creio. Eu creio significa que eu conheço. Crer é crer em alguém. Não perca essa oportunidade. Você pode fazer isso ligando para a gente. E ao ligar para a gente, essa revista vai chegar até você de forma gratuita e fazer com que você se conecte à programação da Novo Tempo, adquirindo sabedoria e conhecimento do Senhor, para você e para sua família. O desejo do meu coração é que você seja conhecido por sua sabedoria e que a sua sabedoria seja essa que gere sorrisos e paz no coração de todas as outras pessoas. Mais uma vez, não perca a chance de ser sábio, não perca a chance de fazer alguém sábio também.